Sexta-feira, dia 27 de janeiro, quase 2 horas da tarde, Porto Alegre. Temperatura nesse momento aqui onde eu estou. Ali está escrito Petrópolis ali, mas Petrópolis é o bairro onde eu estou. Aqui nesse meu bairro aqui quase sempre é mais, não, está igual a Porto Alegre no geral. Ó. Porto Alegre, 34 graus. E tudo tá uma estiagem muito grande aqui no Rio Grande do Sul, muito grande. 150 municípios aí já decretaram estado de emergência, que o Estado ainda não decretou estado de emergência. Normalmente, quando se decreta estado de emergência aqui no Rio Grande do Sul, é porque a agricultura foi muito penalizada, né? Não é só porque falta água para as pessoas. Mas agora, verão, está começando o verão aqui no Rio Grande do Sul, então começa um plantio aí já bem adiantado de algumas safras de grãos aí, como a soja, que é a principal, mas também o milho, né? Mas esses cultivos aí, principalmente da soja, que é o grande produto aqui do agro do Rio Grande do Sul, ele se concentra mais na metade norte, que não está sendo tão afetada pela estiagem. Bom, mas não é sobre agricultura que eu quero falar com vocês hoje, de tarde, nessa sexta-feira, nesse início de tarde aqui. Quero falar sobre essas declarações feitas no exterior aí pelo Lula da Silva, né? Sinceramente, olha, foram desastrosos os anúncios feitos por Lula da Silva e pelo seu ministro da Fazenda, apesar de que o Fernando Haddad até estava mais contido. Foram desastrosos durante a reunião da CELAC, que reúne ali os 33 países da América Latina, essa reunião realizada na Argentina durante o início da semana. Lula da Silva falou, e eu vou pensar aqui topicamente as questões relacionadas com a economia do Brasil com os países da América Latina. Claro que eu não vou tratar com ênfase maior esses assuntos, que serão concedidos principalmente o assunto relacionado com os financiamentos para vendas de produtos brasileiros para a Argentina. Porque, bem ou mal, isso já acontece, embora não do modo como pretenderiam os lulopetistas, né? Mas eu quero chamar a atenção para dois outros anúncios que o Lula fez lá na Argentina, né? Primeiro, a questão da moeda comum, né? O líder do PT propôs a criação de uma moeda comum, já denominada de SUR, em espanhol SUR, Sul em português. Seria uma espécie de euro latino-americana. É um besteirol puro, né? Como está todo mundo registrando. Eles até pararam de falar nisso aí. Memes, inclusive, estão viralizando na internet e denominam essa moeda comum aí de mula. Seria a moeda comum. Primeiro isso. Então, isso aí foi um factoide do Lula, a rigor. Acabou sendo um factoide. Ele estava falando a sério, mas foi um factoide. Uma fake news. O segundo tema é mais sério, né? Porque esse sim, o Lula da Silva já realizou empréstimos do BNDES aí para governos amigos, né? E empresas amigas brasileiras que ele queria transformar em multinacionais aí. Os empréstimos do BNDES. O governo Bolsonaro, durante seus 4 anos, ele paralisou completamente esses empréstimos do BNDES para governos e para empresas. Esses empréstimos marcaram a euforia e o fracasso do chamado Brasil Grande da era Lula. Olha aqui, ó, esse livro aqui, ó, Euforia e Fracasso do Brasil Grande, trata justamente disso aí, ó, da política externa e multinacionais brasileiras da era Lula, do Fábio Zanini, né? O Zanini visitou, inclusive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos 15 países beneficiados aí. Visitou. Olha, é um trabalho de fôlego, ele bateu foto das obras, uma coisa. Ai, se o Lula não tivesse ido para a cadeia por causa do Lava Jato, teria ido por causa disso aqui. Ó. Apesar de que, depois eu vou falar sobre a Lava Jato aqui
como que ficou na esteira desse movimento aqui, que ficou, né? Então, recomendo para vocês aí, ó. Entra no Mercado Livre aí, ou na Amazon, vocês vão conseguir, hein? Um sebo, tá? Vale a pena, porque são poucas páginas, são 220 páginas, lê num tapa aí. Mas fundamenta, não fica só de papo furado, não. Você fica fundamento para poder fazer o contraditório, né? Então, primeiro isso aí, quero ligar para vocês aí, né? Bom, o resultado dessa euforia e fracasso do Brasil grande aí da era Lula foi que, ao final e ao cabo, resultaram em calotes bilionários em dólares de governos ditatoriais como Cuba, Venezuela, só para ficar em dois casos aí. Os governos do PT, depois a Dilma também continuou com essa mania, emprestaram para 15 países, maior parte dos quais ditaduras da pior espécie. Negócios cheiraram muito mal, com garantias desonrosas, irregulares, inaceitáveis, em alguns casos, né? Em alguns casos, esses países, as ditaduras beneficiadas com o dinheiro do BNDES, aí, assinaram contratos dando como garantia, olha, se eu não pagar, a garantia que eu dou é o quê? A garantia que eu dou, no caso de Cuba, foram charutos cubanos. Vejam só, charutos cubanos, era a garantia, é a garantia do contrato, sobretudo realizado com o Porto de Mariel, uma obra tocada pela Odebrecht lá em Cuba, né? O Cuba ofereceu charutos, então, e o governo Lula, claro, aceitou, né, de bom prazer. Nesse livro aqui que eu acabei de falar para vocês aqui, conta essa zorra do BNDES aí. Tudo em detalhes, com direito a fotos. Zanini visitou esses países aí, um por um, hein? Tá tudo aqui, ó. Né? Quer saber quais foram os países? Ó? Namíbia, na África, uma ditadura cruel na África. Eu não sei se você já ouviu falar em Namíbia, mas dá uma olhadinha ali para ver aqui na Wikipédia. Angola, uma democracia entre aspas ali, né? O Peru, pelo menos 2 ex-presidentes do Peru foram parar na cadeia, envolvidos nessas maracutaias aí, propiciadas por essa euforia do Brasil grande aí da era Lula, né? Moçambique, outra democracia, entre aspas, lá da África. A Guiné Equatorial, também outra ditadura da África. A Venezuela, aqui do lado, né? Desse ditador clepto-narco-comunista Nicolás Maduro, né? A Argentina, a República Dominicana, a Nicarágua. Por aí vocês veem como é que foi essa euforia aí do Brasil grande do Lula, que ele quer retomar agora, anunciou lá na Argentina, que vai retomar. É claro que o resultado de tudo isso foi escandaloso, né? E acabou, aí sim, acabou resultando em casos de corrupção em vários desses países, né? Como fica bem claro aqui nesse livro aqui, ó, corrupção e o escândalo da Lava Jato na América Latina. Tudo como decorrência dessa euforia do projeto do Brasil grande do Lula, aí, da era Lula, né? Acabou dando nisso aqui. Ó. Como deu no Brasil, com essas empreiteiras, nesses países aí que o Lula enfiou com ela abaixo desses governos aí também, acabou resultando isso aí. Ó. É contado em detalhes tudo isso aí. Tudo em detalhes. Alan Garcia, lá no Peru. Alan Garcia, o ex-presidente, chegou até a se suicidar quando foram prendê-lo, né? No âmbito desse escândalo da Lava Jato lá do Peru. Mas não foi só no Peru, né? Isso aqui foi praticamente em vários desses países aí que nós, no México, olha, até o México aqui, ó. Olha, o México, brincadeira, né? Vários, tudo contado só. Vale a pena. Esse aqui é um livro um pouco mais... Eu li esse livro, 376 páginas. É mais para iniciados, porque é muita tabela, muito gráfico, muito número, muita análise, muita literatura, mas
quem quer se aprofundar aqui também para fazer o contraditório com eles, né, quando eles vêm com essa conversa aí de emprestar para os países amigos, né? Bom, senhores, eu quero recomendar, por último, uma viagem maior pelo próprio escandaloso governo Lula. Está tudo nesse livro aqui, da Lúcia Hipólita, né? Por dentro do governo Lula. O que nós estamos vendo agora é uma repetição na forma de farsa, né? Desse governo aí. Né? Farsa, do ponto de vista histórico, a farsa ela se repete muitas vezes até como tragédia, né? Bom, quem leu todos esses livros aí, e quem os estudou como eu estudei, não terá a menor dúvida em garantir que Lula da Silva quer repetir a história de fracassos e corrupções que viralizaram durante os seus 2 governos e durante o governo Dilma, todos do PT, e que resultaram nos pavorosos julgamentos por corrupção do Mensalão e da Lava Jato, os maiores escândalos de corrupção de toda a história do globo terrestre. Esse é o governo que inicia de onde terminou em 2014, de onde foi apeado em 2014, posto para fora, expurgado, não só pelo desejo da maioria do povo brasileiro, mas através de um processo de impeachment absolutamente, rigorosamente realizado dentro dos cânones constitucionais, portanto, absolutamente legal, e não um golpe, como costuma dizer o Lula ultimamente, aí, através das suas fake news. Né? É esse governo que inicia de onde terminou 2014, mas agora, vejam bem, acrescentado pelas conhecidas ações truculentas e revanchistas e de ódio deste início de janeiro. Aí. Lula e o PT, da mesma forma que os Bourbons, não aprenderam nada, mas também não esqueceram nada. Nós, ao contrário, aprendemos muito e não esquecemos nada. Mas, senhores, melhor ainda está por vir, como diz o presidente Bolsonaro. Pelo tom que eu tenho visto, inclusive na mídia, até que apoiou a eleição de Lula da Silva e dessa gente, por esse tom crítico já nesses primeiros dias aí, muita cadeira aí muita gente vai dançar aí antes de sentar nessas cadeiras aí. Não só os generais, não, que não foram leais ao Bolsonaro. É isso, senhores. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Vamos ver se amanhã eu consigo voltar aqui, porque eu queria falar sobre um outro assunto com vocês a respeito de como é que nós temos que tratar os nossos adversários, os nossos inimigos e os nossos amigos aí.